E aí, pessoas? Seguinte, tem um tempinho que eu fiz uma postagem para os membros responderem dando ideia de algum vídeo aqui pro canal. Mas acontece que eles ajudaram até mais do que isso e falaram algo que tava muito repetitivo no canal. Eles me recomendaram para fazer mais vídeos de caseiros e outras paradas e tal, por conta que o canal tava meio repetitivo e eles têm razão. Eu percebi que com o tempo eu acabei gostando bastante de tentar acompanhar os lançamentos e outras paradas que vêm sendo lançadas com o Beyblade no geral, porque eu finalmente consegui comprar eles com uma maior concentração do que antes, quando eu ficava só preso nos caseiros. Agora eu finalmente posso comprar mais Beys do que antes, quando eu era menor. Isso acabou sendo refletido nessa vontade de querer conseguir os Beys, em vez de só ficar preso a ter visto eles no canal de outra pessoa e não eles fisicamente. Acho que algo comparável a isso seria tipo zerar o jogo pelo YouTube, você vendo a série de alguém zerando aquele jogo, já que você não tem o dinheiro e nem o console para comprar aquele jogo e ficar preso a isso até um certo tempo, que depois de muito tempo de lançamento do jogo, você consegue ir lá e jogar. Não quer dizer que eu vou abandonar as reviews, muito pelo contrário, mas a questão é que os caseiros que eu fazia mais ou menos do zero, então reaproveitando totalmente um Bey, faz tempo que eu não faço mais. Ou melhor, fazia tempo, porque eles deixaram eu cozinhar. Esse é o primeiro de um dos sistemas que eu quero apresentar aqui pro canal, e sim, são pertencentes a Beyblade Burst. Entretanto, esse é o último sistema de Beyblade Burst meu, e o penúltimo eu quero mostrar depois, pois ele é mais complicadinho. Esse aqui é bem mais simplificado e simplório, mas não tirando o seu agrado, pois isso que é legal nele. Esse sistema foi feito por ninguém mais, ninguém menos do que a pequena filhota do Luiz Okumura depois de anos, a Lara Okumura de Burst. E sim, o Max também está presente aqui para acompanhar sua irmãzinha. Lembrando que esse aqui é só historicamente o último sistema, esse daqui não é o último, ainda tem outro que eu preciso apresentar. Mas dito isso, vamos dar uma olhada no que é para ser o sistema feito pela filha do Okumura. Heavy Metal Legacy, o sistema onde nasceu o caçador de Leviatãs. Vale ressaltar também que esse aqui não vai ser um vídeo tutorial, nem nada, mas eu vou explicar, né? Eu tenho que explicar isso aqui. Isso aqui tem mais de, 4 anos? 3 anos esse negócio? Eu vou ter que explicar. Já logo também explicando aqui que eu usei com base, né? Que fiz por cima, né? De base do Olair, esses camaradas aqui. Só que agora eles estão com um peso de 75 gramas pra cima. Vamos começar pelo meio da esquerda. E esse camarada aqui é o Driver Blast. Blast tem como base os dois drivers do Leviathan lá de Primals, que são o Fury, driver do Ocean Leviathan, e o Calamity, driver do Tsunami Leviathan. Só que agora presos e condensados nessa forma bem similar ao Destroy, tanto que foi o driver que eu usei como reaproveitamento aqui. E que ele tem esse anel gigante de metal, toda a estrutura aqui é assim também e tal, lá dentro dele aqui, que tá em cinza, é Durepox e dentro tem metal, ou seja, muito pesado. E aqui no centrozinho é silicone, cola quente, vulgo, borracha, uma ponta larguinha até. Eu não tenho um Extreme para comparar e dizer se é o meu tamanho, mas é uma ponta bem agressiva. Isso eu confirmo pra vocês, é uma ponta bem agressivinha. Blast tem essa ideia de utilizar a fricção da borracha para acelerar bastante e ainda mais utilizando o pratinho metálico aqui à sua volta quando pegar no Ridge da arena. Então ele é bem doido se lançar e combina com a ideia desse camarada que ele está sendo utilizado. Ele também faz combinação com esse disco aqui, que é o Disc Final. Disc Final eu utilizei um disco 13 por sua base, e ele tem como estética ser meio larguinho, tá expandido assim, como se fosse um Giga, só que, ou então um Will, né, trazido por cima de um 13. Ele tem Durepox aqui interna, e ao redor dele aqui é cola quente, que eu passei uma Super Mode por cima e um spray prateado para dar aquele tchan assim nele, ficar mais bonitinho e tal. Eu acho que eu ainda vou finalizar ele e colocar alguns desenhos, né? Alguns papéis, assim, por cima, vou deixar um pouco mais bonitinho, né? Mais convidativo e com menos cara de 13, né? Não quero esse bicho parecendo PT, não. Mas a principal característica desse disco aqui, por sinal, é ser meio alargado, assim, meio largão. Isso tudo para melhorar os ataques desse pequeno gigante, que, na real, é o Levianite, ou melhor, Sweeper Levianite. Esse aqui é o primeiro Levianite, não só historicamente falando, mas também o primeiro Levianite aí da Lara, o primeiro Levianite que eu desenhei, e no caso eu redesenhei, fiz alguns aspectos aqui um pouquinho mais em detalhamento, né, melhorei, fiz uma remodelagem em algumas partes, porque faz tempo que eu fiz ele tá um pouquinho diferente, não muito, mas um pouquinho diferente de como é a concepção padrão dele. Seu centro tem a ideia de como se fosse um cavaleiro que esteja vestindo a cabeça de um Leviatã como elmo.
e a parte que reflete ser o metal, como se tivessem lâminas azuis que fossem o poder do Leviatã correndo por sua armadura inteira. Essa coloração meio violeta desbotada nos seus impactos faz referência às primeiras versões do Leviatã, lá pro Swampert Leviathan e outras versões dele como o Aquos, que são as versões GT, que tinham essa coloração e não um azul igual é o Leviatã atual para Burst. Não só meio que trazendo um legado antigo, mas também reivindicando essas cores para si agora. O Leviatã sendo um azul escuro e o Levianite sendo representado por esse violeta bem mais pálido, desbotado. Alguns detalhes podem ser percebidos aqui, como por exemplo no meio desses raios dá para ter umas letras Levi escrito, né, como referência. E a ideia do Sweeper Levianite é ser básico, é isso. Ter um pezinho aqui dentro e tudo mais, tem um metalzinho aqui e tal, mas ele é para ser a base do Jeep Attack. Dois pequenos upperzinhos aqui humildes com dois smashzões para meter o sarrafo em quem vier pela frente. A carga de curiosidade aqui embaixo, como é que tá feita a estrutura, com o Durepox tapando alguns certos pontos dele, porque eu utilizei um Lost Luminous, né, pra fazer esse camarada. E tá aqui os dentes dele aqui ainda conservadinhos. A ideia também é que esses bays mantenham as travas de base Dual Layer, ou seja, eles são feitos para dar umas eclodidas um pouco fáceis aqui, independente de outras peças que eles estiverem utilizando. Indo agora para o bay da direita, nós vamos começar com o Driver Spell. Spell é como se fosse um Driver Vision, que não temos um representante, né, o Driver Vision, mas para cargos projetados, o Driver Vision é um Venture tipo o Driver do Battle, só que de equilíbrio. E esse Driver Vision pertence ao Merlin lá de Beyblade DB edição 2, que eu vou tentar colocar a imagem aqui do lado, né, mas ele é baseado nisso. Esse aqui, no caso, é o Spell, e ele foi feito por cima de um Cycle. E com a ideia também de que ficar com esses dois pesos aqui, né, alinhados, esses dois pontos do Cycle que antes giravam livremente, agora não giram mais, mas também mantendo a ideia de equilíbrio de ponta que tem estilo Fusion barra, como é que é? Extend, né, que ele é mais largo e tem a pontinha no centro, e tem esse anelzinho aqui em volta pra fazer um charmezinho com esses dois pontos sendo jogados. Tipo o Diver Sword, é o Sword dos Excalibur, só que sem ter metal no caso, e fazer um balanceamento aqui, né, ficar como se estivesse preparando um feitiço, né, vai carregar, vral, carregando um feitiço. Essa é a ideia desse camarada aqui. Seu disc também foi utilizado um 13 aqui pra fazer, mas o seu disc, no caso, não tem como nome o Final, mas sim Circle. Circle tem como ideia ser o peso jogado para baixo, como se fosse um disco DB sem ser DB. Ou seja, ele não tem aquele cano que os bays DB tem, né, que percorrem o interior de um layer DB por inteiro, já que estamos falando de um disco padrão de Beyblade Burst e não de um disco DB. A ideia, como eu falei, é que ele joga o peso para baixo. Durepox e cola quente foi utilizada para fazer esse peso ser centralizado para baixo e manter ele alto e não largo. Essa é a principal diferença entre os dois discos desses dois camaradas aqui. E mesmo não sendo um disco DB, o seu estilo de jogo trabalha como um. Colocando o peso mais para baixo, ele vai poder centralizar melhor os bays e a sua distribuição de peso de um modo bem mais interessante do que seria se jogasse só para os lados. E falando em lados, temos aqui o Sage Merlin. Pois é, demorou bastante tempo, mas finalmente apareceu um Merlin aqui do canal. O problema é que esse aqui não pertence a Midna, e sim ao Max. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Luiz Pedro é um bom pai, mas um péssimo namorado. Deve ser por isso que eu não tenho uma. Enfim, Sage Merlin tem como base o próprio primeiro Merlin que existe, que é lá de edição Luiz e tudo mais. Primeiro Merlinzão. Que a ideia é ter a mecânica dele de quando tá com esse anel aqui de giro livre, né, que ele é bem preso na verdade, a ideia é que ele seja preso mesmo, mas enfim, tipo a H-Dragon, só que com cores de um Galleon. Ele parece mesmo, tipo o Galleon, só que com anel de ataque da H-Dragon, enfim. A ideia é, esse anel preso aqui pode ficar alinhado nesses dois pontos de impacto maiores dele, para gerar porradas bem boas, ou ele vai girar e vai poder ficar assim, defendendo, ou até mesmo trocando para esses modos de quatro lâminas e tal, e vai indo, e ele vai girando, e vai girando, e vai girando. Essa é a parada do Merlin. Vai ficar girando, esse anel, ou então ficar travando ele, para ficar mudando e alternando modos assim. É o famoso Círculo de Merlin. Tendo seus adesivos também representando a magia percorrendo por todo o seu layer, e no centro o próprio Mago de Cartola. A magia também sai da sua cartola aqui por cima, formando uma letra M de Merlin e Max. E olhando de lado dá pra ver o quão grossa é a espessura desse camarada aqui. Porque o que eu tive que fazer pra projetar ele foi abrir o layer, pegar as duas camadas e levantar a camada transparente do dual layer e deixar a camada de plástico fosco embaixo, como se fosse pra fazer uma segunda camada aqui e ter o espaço pra colocar o anel aqui no meio do vão pra poder fazer a mecânica desse camarada. E que bem que eu utilizei pra fazer isso aqui? Simplesmente um Ragnarok.
E como vocês já me conhecem, eu melhorei as travas desse camarada. Por quê? Porque mesmo que tenha travas, eu disse que tem que ter travas de Bay, Dual Layer e tudo mais, o Ragnarok tem as piores travas dentre todos os Bays. Então eu não vou deixar logo também o Merlin com travas lixos, como essas daqui. De qualquer forma, esses aqui são os 2 primeiros Bays do sistema HML, ou Heavy Metal Legacy. Bays com o intuito de serem baseados nos HMS, né, que o nome do sistema já faz uma boa base nisso, porém também utilizando os Dual Layers como base para fazer Bays malucos. É possível talvez também que utilize Bays God para fazer? Cara, não é impossível. Provavelmente até Bays Shozetsu, dependendo de qual for o Bay, mas depende bastante porque eu quero, tipo, eles são maiores que Dual Layers, bastante, mas são mais em largura do que em, como é que é? É mais em espessura assim do que mais na largura deles e tal. Porque apesar de terem Bays como o próprio Merlin, que vão acabar ficando grandes mesmo, o Levianite mesmo, ele tá pequenininho aqui ainda. Ele só tá com a própria tamanho do Longinus mesmo, só que um pouquinho elevado. Até mesmo os drivers até então são básicos, então não tem nenhuma altura extrapolada e elevada por aqui. Mesmo com os disques que fazem os Bays acabarem raspando como o próprio Circle. Mas no fim do dia, esses aqui são só os primeiros Bays de todo um sistema. Então, mesmo sendo também os primeiros, eles também são muito bons e ainda cabem a margem para melhoras. Mesmo tendo feito essas aqui são as versões finais deles. Até o momento que eu tô gravando, né? Essas aqui são as versões finais desse Levianite e desse Merlin. Mas de qualquer forma, vamos lá. Que a montagem, né, como vocês sabem, é um segredo proibido pela NASA. É muito difícil montar, ó. Dificílimo, mano. E como dá pra perceber, eles usam os cliques mesmo dos próprios Bays Dual Layer e tal. E olha que tem casos que às vezes é até mais divertido você deixar as travas ainda mais fracas, como foi o caso do próprio Levianite. E o Merlin é um dos que eu tô vendo que eu acho que eu bufei demais as travas, porque eu tinha ajeitado até um stopper pra ele, mas enfim. Aí, ó. É tipo um Heaven Pegasus. 2 fracas e uma muito forte no final, velho. É muito forte, eu vou nerfar essa trava dele esse último dentinho dele. E assim, nós temos Sweeper Levianite, Final Blast e o seu companheiro de sistema, Sage Merlin, Circle Spell. Eu gostei demais de trabalhar nesses bichos e devo admitir isso. Agora, para aqueles que leram, por exemplo, Rise of Lara e sabem também, e estejam até me perguntando, cadê o Bay do Johnny? Bom, infelizmente, o Johnny é um personagem que eu fiz exclusivamente para a série DX. E eu não tinha pensado na existência dele quando eu tava produzindo a história da saga da Lara em Burst. Então, resumindo, infelizmente, a gente não vai ter o Johnny quando sair a historinha da Lara e do Max para a série Burst deles. Entretanto, terá alguns personagens exclusivos de lá, tanto quanto o Johnny é exclusivo para Rise of Lara. E a trama de Rise of Lara tem uma tendência a ter algumas coisas e muito mais aspectos um pouquinho mais divergentes e sériozinhos. Embora eu falei que não queria trabalhar muito, nossa, um bagulho pra impressionar, mas tem algumas coisinhas doidas. E a de Burst, de HML, de Heavy Metal Legacy, a Lara de HML, vai ser uma história um pouquinho mais simples, mas uma coisinha vai ter uma mensagenzinha legal, vai ter uma mensagenzinha um pouquinho legal. Agora, antes de eu ir pra batalha com esses 2 camaradas, eu preciso falar de 2 coisas importantes sobre essa questão do sistema no geral. A primeira delas é sobre a arena desses caras, porque a arena deles é feita para ser uma mistura de 0G com um outro sistema de Bakuten Shoot. Ou seja, a arena desses bichos aqui é pra ser meio balançante, né? Meio dançarina das ideias. Ela não chega a ser uma zorra total, igual a de 0G, que é toda balançona pra caraca e tal, mas ela também não é nem um pouco quieta, ela não é nem um pouco fixa. A segunda coisa é como o sistema geral funciona, porque essa parada assim de ser os metais e tal, não era só pra ser isso. O que era pra ser também era magnético. E tá aí por causa de Heavy Metal Legacy também, e tendo mais referências a Bakuten Shoot, porque o metal é um metal magnético, e também porque isso daqui é uma referência à primeira versão de como o sistema Primus era idealizado. O nome do sistema Primus seria Magnus Core, sendo uma referência clara a Magna Core de Bakuten Shoot Beyblade. Mas eu acabei deixando essa ideia de lado para depois reutilizar ela e colocar nesses bays aqui, onde em diferentes partes, seja no Layer, Disc ou no Driver, eles poderiam acabar sendo magnéticos. Acontece que, infelizmente, o Merlin e o Levianite não são magnéticos, e sim só tem metal que pode ser atraído por magnetismo. Isso porque esses ímãs que vocês estão vendo eu ganhei tarde demais, e eu já terminei os bays antes de poder sequer colocar eles dentro deles e poder fazer o magnetismo funcionar e tal. Possivelmente eu posso transformar esse erro no acerto, e por assim dizer, eu posso transformar que bays que não tem ímãs são atraídos por outros bays que têm ímãs, e os bays que têm ímãs não são atraídos por outros bays que têm ímãs.
Ou seja, fazer um escalonamento de base que tem imã e base que não tem imã, para fazer assim um processo em vez de colocar base com polaridade negativa e polaridade positiva. Fazer isso vai até me ajudar a fazer um sistema um pouco mais simples e menos complexo de se fazer, em vez de colocar duas polaridades para os bays. Então, eu coloco bays que não tem imã, mas são atraídos, e bays que têm imãs, mas podem não ser atraídos e sim repelidos entre si. Pois bem, mas chega de ficar falando e teorizando sobre esse sistema, já que ainda tá em andamento e engatinhando por 4 anos, por sinal. Sem mais delongas, bora colocar esses bichos pra se comer na porrada. Mas é claro que eu não posso deixar de agradecer a esses membros cabulosos aqui do canal. Beyblade Blast, GT Blader e Dark Blader Yuki. Os caras são fera, na moral, véi. Obrigado pelo apoio. E bem, na falta de uma arena que seja a deles próprios, vamos ter que colocar eles pra se comer na porrada aqui mesmo. Então, go shoot! Go shoot! Olha, o Levianite não conseguiu explodir ele. Chega até a ser nostálgico. Faz tempo que eu não faço uns play desse que fica girando só 5 segundos. Nossa! Entrou! Só por isso que o Levianite conseguiu potência pra... Oh! Ele vai conseguir derrubar. O Merlin tá desestabilizado. É. Aquele pequeno stall foi... obra da ponta Blast. Aí, ó. Obra da ponta Blast acelerando. Merlin raspou e não deu. Complicado é que o Levianite tá conseguindo passar pela defesa do Merlin. Ai, ai, ai. Caraca. Ele é... eu ia falar agora. Será que ele ia eclodir? Pelo visto ele ia. Let's go, go, shoot! Go, shoot! Caraca! Aquele ataque, infelizmente, foi o Merlin que desequilibrou. Ok. Ok. De novo. Aos poucos ele tá alcançando, hein? Aos poucos ele tá alcançando. Go shoot! Go shoot! Opa! Parece que desequilibrou. Parece que alguém se perdeu na sequência de golpes, não é mesmo? Ó! De novo! Bora! Go shoot! Go shoot! Caceta, isso foi muito ignorante. Shoot! Go shoot! Nossa, jogou pra fora. Go shoot! Go shoot! Tentou a manobra ofensiva e deu de cara com o buraco. Pra fechar. É. Ok, acho que foi uma boa. E com isso finalizamos a review desses dois pequenos gigantes. Sweeper Levianite é para ser um atacante simples em design e simples em funcionalidade. E pelo visto, eu consegui traduzir isso muito bem pro design e para sua funcionalidade. Os ataques dele foram bem efetivos pra cima do Merlin, mesmo tendo ele com cola quente ali pra bater e gerar mais fricção, e podendo eclodir um pouco mais fácil, ainda assim o Merlin conseguiu resistir a alguns golpes e isso mostra que a defesa do Merlin enquanto o ataque dele são bastante equilibrados aqui, sendo um bem básico, mas bom pra um bem básico. Merlin, por outro lado, se mostrou bastante desequilibrado. Isso se deve por conta que o anel de giro livre interno dele é bem solto e bem instável. Infelizmente eu tentei, mas ele ficou meio solto assim mesmo. A ideia era que ele ficasse meio solto, mas acabou que isso prejudicou bastante a estabilidade dele. Ao mesmo tempo que isso é algo chato, isso é algo até que legal, pois na própria narrativa da história, o Merlin não vai ficar preso a esse poder de ficar desviando os golpes. Com Max percebendo que alguns aprimoramentos são a chave para deixar o Merlin o bem ideal para ele poder ser utilizado. Mas aí, pra quem tá fazendo o giro livre pela primeira vez, até que não ficou tão porcaria assim. Eu tô tendo em mente também que esses camaradas eu tô fazendo pra enfrentarem entre si. Diferente de base como Horrorage e Leviathan, que eu fiz pra enfrentar Base DB, e o Raijin Knife, que eu fiz pra enfrentar Base X, esses camaradas ali eu não vou fazer que enfrentem outras tipagens e outras gerações em si.
eles vão ficar limitados ao clube do bolinha deles, mas pelo menos é um clube do bolinha bem divertido. De qualquer forma, eu tô feliz com o resultado, mesmo também o Merlin sendo tão chato no desenvolvimento quanto o Horroragem caseiro. Quem sabe, sabe. Eles não são os primeiros, mas estão longe de ser os últimos bens caseiros que eu vou trazer aqui pro canal, então sejam bem-vindos vocês dois. Se você assistiu até aqui, é porque gostou. E cara, eu te agradeço demais. Se quiser ver mais do que eu faço no YouTube, dá uma checada no meu canal de VTuber e o de edições. Os links pra eles estão aqui na descrição desse vídeo mesmo. Ah, e dá uma checada no meu Instagram e Twitter também. Eu posto bastante coisa por lá. Os nomes deles também estão aqui na descrição desse vídeo. Minhas músicas de intro e de encerramento também aparecem na descrição. Mas caso queira saber outras músicas que uso, olhem no canto superior esquerdo da tela. Se quiser ajudar financeiramente, temos o Seja Membro ativado. Mas caso não queira, tá tudo bem, mano. Só de você assistir isso aqui já valeu muito. Eu vou ficando por aqui. E como eu digo, até mais! They gonna fall in love with you.